Então, gente, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre deficiência intelectual. Eu recebi um questionamento sobre as causas da deficiência intelectual. Bem, as causas elas são inúmeras, não estão todas identificadas. Algumas delas que a gente pode listar, que estão confirmadas hoje, elas são pré-natais e perinatais, quer dizer, elas podem acontecer durante a gravidez e após a gravidez. Dentre elas estão as causas genéticas, como algumas síndromes, alguns fatores sindrômicos que acarretam em deficiência múltipla e trazem junto a deficiência intelectual. Existem também a exposição a alguns produtos químicos que podem estar acarretando em deficiência intelectual ao feto. A falta de suplementação correta durante a gravidez, por isso a gente faz a indicação do uso do ácido fólico, porque ele auxilia na formação do tubo neural, né, que é o que vai dar origem a todo o sistema neural da criança, cérebro, medula, neurônios, toda a parte que vai fazer essa, digamos, uma corrente, né, neural. Pode estar ocorrendo por fatores externos, como um impacto, uma queda, alguma coisa assim, um grande choque, um acidente. Pode estar ocorrendo por fatores de exposição ao estresse intenso durante a gestação, que causa também, que a gente sabe. Enfim, são inúmeros fatores. Fatores químicos, exposição a alguns agrotóxicos que você já tem informação, exposição constante a metais pesados, enfim, é uma gama enorme de causas, né? E eu vou estar enumerando essas causas depois por escrito no Instagram e falando um pouquinho mais delas, uma por uma. Também cabe salientar que a deficiência intelectual ela possui níveis. A gente classifica ela como leve, moderada, grave, severa, profunda. Ela sendo leve, ela é quase imperceptível, na verdade. A pessoa ela tem uma vida praticamente normal, praticamente sem a necessidade de apoio, né? É aquela pessoa que às vezes tem uma dificuldadezinha de aprendizagem, alguma coisa assim, mas ela tem uma vida dentro do esperado, dentro do normal, consegue lidar com dinheiro, lidar com contas, lidar com o dia a dia da casa, tranquilamente. A leve, a moderada, ela já tem um pouquinho mais de dificuldade nesse controle do dia a dia. Ela às vezes vai precisar de um auxílio nessa parte, principalmente auxílio em questão financeira, que ela não tem um domínio tão bom dessa parte. Ela pode ter alguma dificuldade de aprendizagem um pouquinho maior. Às vezes ela aprende, mas ela não consegue ler, ela não consegue aprender números, ela vai ter uma dificuldade, às vezes, dentro de uma área específica. Quando ela vai para grave, para severo, profunda, ela já é aquela pessoa que ela necessita de apoio constante, principalmente na severo profunda. A pessoa ela vai precisar de apoio em todas as tarefas do dia a dia. Geralmente ela não tem nem noção de AVDs, que são as atividades de vida diária, como o uso de talheres, o uso do banheiro, ela não vai se alimentar sozinha, enfim, é a mais que apresenta maior dificuldade. Hoje, dentro dessas deficiências, uma vez laudado o paciente, a gente também fala sobre as CIFs. O que são as CIFs? As CIFs são um pouco mais recentes, né? Elas eram muito utilizadas em Portugal e agora estão sendo utilizadas bastante aqui no Brasil. Estou tendo a participação especial aqui, né? Dá licença. E as CIFs são as classificações de funcionalidade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele pode ter a deficiência mental moderada, ele não ter uma determinada funcionalidade,
Tipo, ele não sabe lidar com dinheiro. Mas ao longo da vida, com trabalhos, com escola, com estudo, ele desenvolve essa funcionalidade. Então a gente acredita que ele, uma vez laudado, ele não está fadado a não desenvolver essas funcionalidades. Ele tem condição de desenvolver. Isso se aplica a todos os níveis. Mas também ao contrário. Com o envelhecimento, às vezes ocorre da pessoa perder essas funcionalidades, ela diminuir essas funcionalidades. Então a gente tem que estar bem atento a isso também. Mas isso é importante por quê? Para que a gente não classifique a pessoa quando lá em criança ela é diagnosticada, ela é laudada como deficiente intelectual e taxe ela com a CIF, com a classificação de funcionalidade estática. A gente tem que ter em mente que ela pode sim evoluir, ela pode sim desenvolver novas funcionalidades. E isso é um dos principais fatores, a gente parar de pensar que a pessoa é diagnosticada como deficiente intelectual e ele vai carregar pro resto da vida aquele diagnóstico e ele não vai evoluir. Ele vai sim, em vários casos ele vai. Ele vai desenvolver novas funcionalidades, ele vai desenvolver novos conhecimentos. Às vezes aquele severo profundo vai conseguir desenvolver atividades de vida diária. E é isso, pessoal. Eu vou deixar isso tudo por escrito lá no Insta. Eu vou falar sobre as CIFs, né, que estão chegando agora ao Brasil. O manual de classificação, que antes a gente só tinha o de Portugal. Vou falar também um pouquinho sobre o CID-11, que a gente até agora usava o CID-10 para classificar as deficiências intelectuais. Mas a gente está já há alguns anos entrando com a classificação do CID-11. Esse ano a tendência é que o Brasil adote definitivamente a classificação do CID-11 nos laudos. E é isso, então vou colocar tudo lá no Insta por escrito, tá? Obrigada, pessoal.